Bom dia, turmas do quarto ano. Eu sou a professora Thaís, quarto ano Quartes Manhã. E eu vou iniciar hoje com vocês um pouquinho de história, certo? Então, na unidade 5, na página 64, a gente inicia falando sobre a ocupação do sertão, né? Então, a unidade 5 do livro de história fala sobre ocupando o sertão. A gente inicia na página 64 e 65 com uma imagem de um sertanejo tocando o gado, certo? E quando a gente vê essa imagem, a gente acaba se limitando ao campo, né? A área rural de um município. Quando a gente fala de sertão, a gente geralmente associa a um lugar seco, né? A região Nordeste, mas esse sertão que a gente vai falar na unidade 5, a gente está falando sobre ao território do Brasil que não é o litoral. Então, tudo que não é litoral, a gente chama de sertão. Então, esse sertão, ele está relacionado à ocupação do território interno do Brasil. Só para relembrar um pouquinho lá do início da colonização, quando os colonizadores chegam ao Brasil, eles chegam pelo litoral, certo? Então, ali pela região Nordeste, a gente percebe que a colonização ela iniciou pelo litoral. Então, o sertão ele era o lugar não povoado. Então, as entradas e bandeiras que a gente inicia na página 66, ela fala justamente sobre como esse território brasileiro foi ocupado. Porque o litoral já estava sendo explorado, mas o sertão, ou seja, o interior do território não. Então, como que os colonizadores chegaram a esses locais, a esse território? Tudo começa com os jesuítas. Lembrem que os jesuítas eram padres, né, e membros da igreja que tinham o objetivo de catequizar. Então, eles catequizavam os indígenas, catequizavam a população indígena daquela época. Em 25 de janeiro de 1554, né, 1554 anos depois da chegada dos portugueses no Brasil, os jesuítas eles fundaram um colégio chamado Piratininga, tá? O colégio no Planalto de Piratininga, na verdade. Essa escola, né, esse colégio, ele acabou dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Ou seja, os jesuítas eles contribuíram para a criação de vilas e, posteriormente, tornaram-se cidades. Percebam a importância que os jesuítas tiveram em relação ao povoamento, né? Então, o povoado ele cresceu em volta do colégio jesuíta. Então, percebemos que a importância que eles tiveram no início, né? Porque, a partir de então, esse povoado, né, mais tarde, que virou a cidade de São Paulo, eles partiram para expedições. Então, essas pessoas iriam, né, em busca de metais preciosos, em busca de indígenas, né, para poder escravizá-los e causando até a morte de muitos desses indígenas, o que depois viria a ser a cidade de São Paulo. Então, houve essa exploração desse povoado que iniciou com a fundação do Colégio do Planalto de Piratininga. Essas expedições que essas pessoas que viviam nessas vilas, né, que logo depois formou-se a cidade de São Paulo, eles eram chamados bandeirantes. Então, esses homens ficaram conhecidos como bandeirantes porque onde eles ficavam, eles tinham bandeiras e essas bandeiras acabavam localizando eles, né? Acabavam mostrando quem eram as pessoas responsáveis pelas expedições. Então, essa busca por metais preciosos, a busca por escravos indígenas ficou conhecido como bandeiras, né? E eles eram conhecidos como bandeirantes. Essas expedições, elas iam por várias direções em relação ao Brasil. Então, elas iam do sul à região de Minas, chegando até na bacia da Amazônia.
Então a gente percebe que eles expandiam os limites do território brasileiro, não mais somente pelo litoral, mas agora pelo sertão. Então, por isso ficou conhecido, né, e chamado de entradas. Então, essas entradas ficaram conhecidas pelo fato de adentrarem o território brasileiro, chamado de sertão. Então, essas expedições elas eram lideradas, formadas por homens brancos, indígenas e mamelucos. Não eram somente homens brancos, tinham os indígenas. E esses indígenas, eles ajudavam a adentrar a mata, porque eles conheciam o percurso. E além dos indígenas, os mamelucos. Então, mamelucos eram aqueles que nasciam da união entre brancos e indígenas. Então, quando brancos e indígenas tinham filhos, eles eram chamados de mamelucos. Esses homens saíam em filas, né? Eles saíam em filas para ir em busca. Eles iam a pé e quem ia à frente deles empunhava uma bandeira para poder demonstrar que aquela expedição ela era comandada pelos bandeirantes. E aí eles tinham baús carregados com armas, redes para dormir, cobertores, algumas comidas, né, farinha feita de mandioca, pão. E essa alimentação ela era completada com mel, peixe e algumas caças, né, que eles faziam durante a viagem. Havia algumas mulheres indígenas que participavam das expedições e elas eram incumbidas de preparar as comidas, organizar os remédios, né? Já que eram indígenas, conheciam ervas de curas, caso algum animal acabasse mordendo, transmitindo algum tipo de doença para os bandeirantes. Então, as mulheres eram incumbidas dessas questões. Então, as expedições, elas ganhavam rumo sempre adentro, né? Adentrando o território brasileiro. E elas eram arriscadas, porque a selva era desconhecida para os bandeirantes, né? E tinha o risco de doenças, e elas poderiam durar muito tempo, até anos, né? De meses a anos. Então, antes de partir, eles iam até a igreja, pediam proteção, deixavam suas casas sob o comando das mulheres. Então, as mulheres que ficavam nas vilas, elas eram incumbidas de cuidar, né? Além de cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da alimentação. Então, as mulheres tinham um papel muito importante nessa época das expedições, chamadas de bandeiras. E o objetivo principal desse avanço, né, para dentro do território era aprisionar indígenas. Então, eles tinham o objetivo de escravizá-los. E uma das táticas era atacar as missões jesuíticas, porque lembram que os jesuítas tinham o objetivo de catequizar os indígenas, certo? Então, eles pensavam, se as missões jesuítas têm indígenas naquele território para catequizar, a gente vai conseguir pegar uma quantidade grande de indígenas num território, num lugar que eram onde os jesuítas estavam. Então, os jesuítas e bandeirantes tinham objetivos diferentes. Jesuítas tinham o objetivo de catequizar os indígenas e os bandeirantes de escravizá-los. Então, os bandeirantes aproveitavam o fato dos jesuítas estarem com uma grande quantidade de indígenas para catequizá-los e eles chegavam nesses territórios, nesses lugares onde os jesuítas estavam catequizando os indígenas para poder capturá-los e escravizá-los. Era algo muito comum naquela época, certo? Então, as entradas e bandeiras, elas aconteceram dessa forma. Então, as expedições funcionavam dessa forma, com o objetivo de capturar e escravizar indígenas. Esse conteúdo, ele libera a página 67 para vocês realizarem as atividades, questão 1 e questão 2, e a questão 1 e questão 2 da página 69. Então, a gente termina esse capítulo na página 69. Nós ainda não iniciamos Tropeiros abastecem o interior do Brasil, porque será numa próxima aula. Então, a gente termina na segunda questão da página 69. Caso tenham alguma dúvida, basta anotá-la
para quando tivermos o plantão de dúvida de história, nós possamos sanar todas as dúvidas, tá? Tenham um ótimo dia. Beijos!